O justo viverá pela fé. Essa é uma das frases mais famosas da Bíblia. Inclusive, foi firmado nessa verdade que o reformador Martinho Lutero enfrentou o sistema corrupto implantado na igreja em meados do ano de 1500. Mas antes de começar a comentar o tema, eu já vou avisando que você precisa ficar até o final do vídeo, porque o que nós vamos tratar aqui hoje pode mudar a sua vida. Literalmente. Eu sou o Daniel Soares e seja bem-vindo ao Ensinando da Arca. Bora pro vídeo! O primeiro ponto de hoje é: se a Bíblia conta os mesmos fatos históricos, apesar das diferenças de linguagem e das traduções, por que existem tantas interpretações diferentes? Por que uma pessoa entende de uma maneira e outro de outra forma? Já se perguntou isso? Por que nós não temos uma unidade na compreensão bíblica? Isso eu já vou te responder de cara. É porque o texto é literal, mas a interpretação é influenciável. E, infelizmente, a maior parte da cultura mundial foi influenciada pelo gnosticismo grego. E se você não tem a mínima noção do que seja gnosticismo, aguenta aí, eu já te explico. Resumindo, o pensamento gnóstico faz a separação entre o que é espiritual e o que é material, onde toda a matéria é ruim por si só e as ações ficam em segundo plano, uma vez que o que é espiritual é bom e realmente é a única coisa que importa. Esse conceito é familiar para você, não é? Em algum momento você já deve ter ouvido alguém dizer: o que importa é o teu coração. Deus se preocupa com o que você tem dentro de você. O que vale é a intenção. Mas será que isso é correto? É claro que tudo que existe no mundo espiritual é mais sublime que o mundo material. A própria Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos feitos um pouco menor do que os anjos. A Bíblia está repleta de orientações sobre buscar as coisas que são de cima, não ajuntar tesouros terrenos, buscar o que é de Deus, o que é espiritual. Saber que as coisas espirituais são mais elevadas que as terrenas é preciso. Mas o que acontece é que a influência gnóstica tirou de nós a capacidade de compreender que tanto a vida espiritual quanto a vida material são uma só. Uma interfere diretamente na outra. Não é uma ou outra, como diz o gnosticismo. É uma dentro da outra. Mas agora o negócio vai começar a clarear. Observe o texto de Abacuque. O justo viverá pela fé. A primeira regra para interpretar um texto é olhar o seu contexto. E Abacuque escreve em um contexto onde a justiça estava sendo negligenciada, onde pessoas injustas estavam massacrando pessoas justas, onde os maus estavam destruindo as pessoas boas. Abacuque escreve num contexto de práticas. Grave essa palavra, ela vai ser chave para você entender o próximo passo do nosso argumento. Tendo isso em mente, veja agora o texto de Abacuque no original hebraico. Tzadik ben emunato ihyeh. Aquele que é justo pela sua fé, viverá. Veja que um texto que antes era o justo viverá pela fé, se tornou aquele que é justo pela sua fé, viverá. E aqui, mais uma vez, nós temos que olhar para o original, para entender o que é fé. Porque a influência gnóstica, mais uma vez, diz para nós que fé é somente crer, acreditar em alguma coisa. Mas fé no original é emuná, e emuná é fidelidade. Crer e obedecer tem a ver com prática. Aquele que é justo no que pratica e obedece, viverá. Percebeu como mudou totalmente a interpretação? O entendimento antes de passividade se tornou prático, ativo. Não é somente sobre viver acreditando,
mas é sobre viver praticando a sua fé. Mas agora você pode estar pensando, Daniel, mas a Bíblia fala que ninguém é justo. Todos pecaram e não há um justo sequer. Lembra do contexto? Essa justiça que estamos falando aqui não tem a ver com o poder para salvar a si mesmo através de boas obras, não é isso. Veja só, a Bíblia está repleta de afirmações chamando homens de Deus de justos. Em Lucas, por exemplo, vemos Zacarias e Ana sendo chamados justos porque guardaram os mandamentos. Simeão, o ancião que apresentou Jesus no templo ao 8º dia, é chamado de o justo. Enoque, Noé, Abraão, Jó, todos estes chamados justos. E não é porque não tiveram pecado, mas é porque viveram praticando na vida terrena a fé e a obediência que havia em seu espírito. Nós somos remidos, perdoados, salvos pela graça de Deus e pela graça somente. Mas uma vez que fomos alcançados por esta graça maravilhosa, passamos a praticar, a viver de acordo com as normas, as leis e os parâmetros do Eterno. Porque aquele que é justo pela sua fé, viverá. É promessa. Receba essa vida. Essa promessa também é para você. Curta, compartilhe essa mensagem. Seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.